Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje na terceira série sobre o cuidado de Deus sobre a vida do profeta Elias. E a palavra de hoje está em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 5 ao 10, que diz assim: E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi a parte por um caminho e Obadias também foi por outro caminho sozinho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou e Obadias, reconhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto. E disse: És tu, meu senhor Elias? E disse ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles: Aqui não está. Então fazia jurar os reinos e as nações que não te haviam achado. Essa mensagem de hoje ela vai trazer para nós algumas consequências da mensagem passada. Vimos que na primeira lição Elias é aquele que chega no momento onde a idolatria estava percorrendo, estava durando, onde Elias chega agora com ousadia e profetiza e diz: segundo a minha palavra não vai chover. Na segunda mensagem vimos que Elias ele foge e vai para a casa de uma viúva chamada a viúva de Sarepta, onde Deus também fez milagres e maravilhas ali naquele lugar por meio desse homem de Deus. E agora Elias foge, por quê? Porque Acabe está procurando Elias. Acabe quer saber onde esse homem está. E aqui Obadias, que era que trabalhava na casa do rei Acabe, ele encontra com Elias e ele diz assim: olha, o meu senhor procurou você por todas as nações, não houve nação nem reino que ele não te procurasse. Aí eu fico me perguntando aonde que Elias estava, né? Perceba que Deus guardou a vida de Elias. É como se Deus estivesse escondendo Elias, porque o propósito ainda continuava de pé da parte de Deus. Jezabel mandou matar os profetas de Deus, a gente viu essa informação. Jezabel e Acabe procuram Elias, que foi aquele, para eles, o causador da seca. Elias profetizou e não choveu. Mas vamos entender aqui, quem era Jezabel? Jezabel, ela representava uma assassina de profetas. Levou o seu esposo e o povo à idolatria. A Jezabel representava uma manipulação no reinado de Acabe. O próprio Deus disse em 1 Reis 16:31 que, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Olha a manipulação que essa mulher tinha e o poder que ela tinha de persuasão. 1 Reis 21:25 diz assim: Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Percebam uma coisa: Acabe, ele era aquele que a sua mulher, como manipuladora Jezabel, ela tinha o poder de persuasão de trazer para Acabe agora uma manipulação. O lugar onde há manipulação significa que esse governo jezabélico continua atuando. Por quê? Porque no reino de Deus o que prevalece é o reino de Jesus. Ele como rei. Aqui Jezabel está mostrando uma manipulação diabólica, aonde está agora trazendo para Acabe, vai trazer para Acabe, para si mesmo, grandes consequências. Percebam uma coisa: aquele homem chamado Obadias, que foi por um caminho e Acabe foi por outro, ele se encontra com Elias. E se você for lá em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 3, diz: Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Perceba que Deus tinha alguém no reinado de Acabe que temia a ele. Pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, olha o que Obadias faz. Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 na outra, e os sustentou com pão e água. Sabe o que é que eu tenho a primeira lição para aprender aqui? Que Deus sempre vai ter um escape para o seu povo.
Elias não estava só, Deus estava dando agora para Elias um escape, e Deus ainda estava guardando 100 profetas, escondidos numa caverna, sendo mantido por pão e água, por alguém que temia ao Senhor. Agora eu tenho uma pergunta que não quer calar: aonde Elias estava quando Jezabel e Acabe procuravam matá-lo? Aí está uma pergunta para a gente aprender um pouco. Perceba que Deus é aquele que guarda o seu povo. Se Acabe como rei, se Acabe como um poder que tinha na sua época, reinos a seu favor, por que Acabe não achou Elias? Se Obadias tinha dito: olha, o meu Senhor te procurou, não houve reino nem nação que ele não te procurasse. Onde estava Elias? Elias estava guardado pelo Senhor, meu irmão. Elias estava escondido em um lugar onde ninguém ia achar, porque foi Deus quem escondeu Elias, porque o propósito de Deus ainda estava de pé sobre Elias e principalmente sobre o seu povo. Salmo 57, verso 1 diz assim: compadece de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois em ti se refugia a minha alma. À sombra das suas asas me refugiarei, até que passem as calamidades. Veja que o salmista está dizendo assim: me guarde debaixo das suas asas, até que as calamidades passem. Salmo 91, verso 1, muito conhecido, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o que acontece? Descansará. Direi do Senhor: é o meu socorro, o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu confiarei. Elias sabia em quem cria. Elias sabia do poder de Deus e do comando de Deus sobre a sua vida. Elias sabia que nada ia acontecer sem que Deus permitisse. Deus não permitiu que Acabe e Jezabel tocassem Elias. Deus guarda Elias. E esse lugar que o salmista está dizendo, no verso 4 do Salmo 91, vai dizer: ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broca. Perceba, o lugar onde Deus esconde, homem nenhum encontra. Quando o povo deixa os mandamentos do Senhor, o povo sempre vai procurar de uma referência para adorar. Porque o que é que o povo faz? O povo agora tira a adoração de Deus, o centro de Deus, Deus como o único suficiente, agora salvador, cuidador, provedor do seu povo. E o povo agora procura outro Deus, que é Baal, que era o Deus de Jezabel, que era o Deus dos seus pais, que agora a cultura de Israel está para adorar Baal. Você vai perceber que quando Moisés estava descendo do monte, em Êxodo capítulo 32, versículo 19, e Deus tinha dado a Moisés os mandamentos, o que é que Moisés encontra lá embaixo? Como está fazendo? Moisés encontra um povo que tinha feito um bezerro de ouro para adorar. Na cabeça do povo, eles seriam guiados por aquele Deus, por aquele bezerro, para voltar para o Egito. É onde Moisés se indigna e quebra aquilo, quebra as tábuas dos mandamentos. Se indigna com Arão. Por quê? Porque o povo sempre precisou de uma referência para andar com Deus. E andar com Deus não quer referências humanas. Andar com Deus é por fé. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. É necessário, pois, que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, disse o escritor aos Hebreus. Então, para a gente andar com Deus, a gente não precisa de uma referência humana, precisamos da referência divina e crer na palavra de Deus sobre o seu povo. Percebam que no capítulo 18 de 1 Reis, versículo 17, a segunda coisa que eu aprendo aqui é que Elias é chamado de agitador de Israel. Diz assim o texto em 1 Reis 18, 17. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse: és tu perturbador de Israel? Interrogação. Respondeu Elias: não sou eu que tenho perturbado Israel, mas é tu e a sua casa e a casa do seu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor e por teres tu seguido os Baalins. Olha a palavra que Acabe lança sobre Elias: é você o perturbador. Elias diz: não, o problema aqui não sou eu, o problema aqui é você. O problema foi que você deixou os mandamentos do Senhor e agora está seguindo ao Deus dos Baalins, ou seja, a Baal. Mas essa palavra aqui me chamou muito a atenção, porque Elias estava causando um grande impacto na sua época. Elias estava causando um grande impacto na sua geração. É para isso que Deus levanta alguém para fazer a diferença. Deus nos levanta para a gente fazer um grande impacto na nossa comunidade, no nosso estado, no nosso país. Um impacto esse que não vai ser um impacto egocêntrico voltado para mim, voltado para você, mas vai ser voltado para o louvor e para a glória de Deus. Tudo que Deus faz, Deus pensa no coletivo. Deus é comunidade, Deus pensa no povo. Deus não pensa apenas em um só. Deus levantou Elias, mas Deus estava pensando num todo, em um povo. Agora esse homem que é levantado por Deus é chamado de perturbador. Elias entendeu que a causa era do Senhor, irmãos. Quando a gente entende que a causa não é nossa,
que a gente entende que a causa é de Deus, a gente não precisa temer, porque tudo que Deus promove, Deus ele mantém sustentando, Deus mantém de pé, e Deus faz com que a palavra que ele designou seja velada, guardada para se cumprir. Isaías falou isso. Assim é a palavra, capítulo 55, que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, sem antes cumprir o propósito que foi proposto. Vamos lá, entender mais outra coisa. Essa palavra perturbador, agitador, na Bíblia, no Antigo Testamento, Elias é chamado disso. No Novo Testamento temos exemplos disso também. Paulo e Silas, no capítulo 16 de Atos, versículo 20, diz: apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade e pregam costumes que não é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. Perceba uma coisa: sempre que Deus levanta alguém para dar um agito, dar um saculejo no ambiente que estamos inseridos e dentro do propósito que estamos, sempre vai haver uma manifestação, amados. Sempre vai haver uma mudança no ambiente. O que aconteceu lá em Elias foi uma mudança de ambiente, porque Acabe e Jezabel estavam saindo de cena, estavam agora sendo envergonhados, porque eles estavam desonrando a Deus com as suas vidas e os seus ensinamentos. Agora Paulo e Silas chegam diante de uma situação, no Novo Testamento já, onde ele expulsou um demônio de uma jovem e tal, e eles vão parar perto de um magistrado, diante da justiça da época, e ele diz: vocês são os perturbadores dessa época. Foi para isso que Deus nos chamou, para perturbar, para agitar, meus irmãos. Não é para trazer confusão, mas é para trazer mudança, para trazer o reino de Deus sobre esse tempo, sobre esse povo. Olha o que diz em Atos 24, versículo 5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e chefe da seita dos nazarenos, o qual tentou profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei o queremos julgar. Olha a palavra que eles usam contra Paulo: esse homem é uma peste. Em outras palavras, ele estava dizendo: esse homem é uma praga, esse homem veio para trazer para a gente agora males, coisas horríveis para nós. E era Deus usando Paulo para trazer a mudança de realidade. Deus nos chamou para ser agitadores. Sabe aquele hino que diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Foi a mesma palavra que usaram com Jesus. Quando Jesus estava pregando o reino, Jesus estava aqui na terra, eles disseram: ele é o agitador de Israel. Então isso não é novo, isso faz parte da nossa caminhada. Nós precisamos sim ser esses agitadores que vai sacudir, que vai abalar a nossa geração, abalar o nosso tempo. Nós não podemos estar apenas vindo para liturgicamente estar em um culto, liturgicamente estar reunido uma vez, 2 vezes na semana na igreja. Não, a nossa missão maior é lá fora. Dentro a gente se equipa na igreja para que a gente faça a diferença lá fora, para que as pessoas sejam alcançadas pelo evangelho da graça de Jesus Cristo. E a gente não pode se preocupar com perseguições, com calúnias que virão. Vão chamar você de praga, vão dizer que você está perturbando a cidade e tal. Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, no versículo 11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha a palavra que Jesus vai terminar dizendo: porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de nós. Elias é um profeta aquele que foi perseguido muito antes de nós. A nossa causa não pode ser uma causa egocêntrica baseada em nossos achismos. A nossa causa deve estar pautada na funcionalidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Essa é a nossa função, esse deve ser a nossa movimentação em Deus. Entender que a causa de Deus, ela não se resume em apenas um membro do corpo, não, ela é baseada no corpo inteiro, no coletivo, tem a ver com o propósito de Deus. Perceba uma coisa, que o povo precisa ser impactado por você, pelos agitadores, que são os proclamadores das boas novas, sabe, por aqueles que levam as boas notícias. Paulo disse aos romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Esse povo que precisa ser impactado pelos agitadores, em Atos capítulo 2, versículo 37, vai dizer que depois que Pedro está pregando, eles se compungiram. Sabe o que acontece? Quando o povo de Deus se levanta para impactar uma nação, uma geração, quase 3.000 almas se arrependeram no mesmo dia.
Eles se compungiram, eles entenderam que o impacto daquilo que eles estavam ouvindo foi de tal forma que quase 3.000 homens se arrependeram e se converteram a Jesus Cristo. Olha que interessante, Atos 16, 29. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que necessário é fazer para se salvar? Aqui esse texto agora, bem paralelo com o de Pedro ali, quando Pedro prega e 3.000 se convertem. Agora Paulo e Silas na prisão, depois que eles oram e cantam louvores ao Senhor, que vem um terremoto, aqueles homens que estavam ali, os carcereiros que estavam guardando, e todos aqueles que estavam na prisão agora, pelo impacto que receberam dos agitadores, eles perguntam: o que é que nós precisamos fazer para ser salvo? Aí aquele texto muito conhecido nosso, quando Paulo diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Essa é a mensagem e essa deve ser a nossa missão. Entendemos que o tempo que estamos vivendo é um tempo de manifestação da glória de Deus. E nós somos esses agitadores. Deus ainda quer levantar essa geração para impactar esse mundo, irmãos. O reino das trevas só prevalece enquanto você, como homem de Deus, como mulher de Deus, não se posiciona. Quando não se coloca no seu lugar de filho, quando não se coloca no lugar de servo de Deus, aquele que toma uma posição agora de dizer: não, essa causa é do Senhor e Deus vai fazer. Quando tem um texto na Bíblia, Isaías capítulo 38 em diante, que fala do rei Ezequias, onde Senaqueribe estava enviando cartas, confrontando e afrontando a Ezequias e a Deus. Ezequias pegou aquela carta e disse: não, essa carta não é para mim, e essa carta está afrontando ao Deus vivo. Ezequias apresentou a Deus e Deus se posicionou. Sabe o que a Bíblia diz? Que passou um anjo no arraial dos assírios e matou a 185.000. Sabe por que isso aconteceu? Porque teve um rei, Ezequias, que se levantou e se reposicionou. Sabe por que aconteceu milagres e operação de Deus na época de Elias? Porque Elias foi levantado por Deus e Elias não teve medo. Então se levante em nome de Jesus. Queira viver tudo aquilo que Deus preparou. Não pense em você, pense no coletivo. Pense que tem uma causa muito maior para ser vencida. Deus é aquele que nos guarda. Deus é aquele que, quando os nossos inimigos nos procuram, Deus ele nos esconde, entende? Jesus disse que nós somos como aqueles pintinhos que estamos escondidos nas asas da sua mãe. Quando alguém procura, ele está guardado. Sabe, quando o ataque do adversário vem, ele não vai conseguir chegar perto. Você que já foi criança um dia sabe. Já chegou perto de alguma galinha que está com seus pintinhos novinhos? O que é que ela faz? Ela vai em cima. Só que se seus pintinhos saem daquele espaço de proteção, aqueles pintinhos vão ficar vulneráveis para um ataque de uma raposa, de um cachorro, de um gato, pode ser morto. Mas enquanto estamos embaixo da asa, é o lugar onde estamos seguros. Elias estava seguro porque Elias estava na sombra do Onipotente. E quando a gente está na sombra do Onipotente, o que a gente precisa fazer é descansar, continuar andando, porque a caminhada é longa. Então, em nome de Jesus Cristo, continue firme na caminhada, dentro do propósito de Deus. Ele vai te sustentar e ele vai ser glorificado. Creia que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você imagina ou você pensa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenho mais uma novidade para vocês. Na semana que vem, na segunda-feira, vai sair a quarta mensagem, que vai ser Elias e os profetas de Baal. Tá bom? Então na semana que vem vai ser a mensagem Elias e os profetas de Baal. E eu peço para você, vem conosco que vai ser bênção em nome de Jesus. Tá bom? Forte abraço, beijão.